Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse lindo universo, né, da naturopatia para o feminino, esse congresso maravilhoso. Eu me chamo Márcia Muniz e sou presidente da APORTE, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. E hoje vim aqui contribuir um pouquinho, né, com esse lindo congresso, falando um pouco sobre a relação da mamãe com o bebê, a saúde intrauterina, né? E por que que eu resolvi falar sobre esse tema? É porque é onde tudo começa, né? Aonde tudo começa é na vida intrauterina. Então, buscar essa saúde física e mental já na vida intrauterina, então, tanto a saúde da mamãe como a saúde do bebê, né? Trabalhando com a prevenção disso. Então, dentro desse programa, na minha palestra, eu quero abordar três pilares bem importantes, na minha opinião, que é a prevenção, a saúde, né? Sempre. Como fazer uma anamnese, né? Então, eu vou dar algumas dicas de como fazer uma anamnese muito bem feita quando se trata de uma mulher que está gestante, né? Que está gerando uma vida, a importância dessas perguntas poderosas. E também eu quero falar um pouquinho da conexão sistêmica, né? Da mamãe, do bebê e também a contribuição do papai, né? Dentro dessa conexão linda e familiar para gerar um ser humano futuro aí com muita saúde, com muita segurança, saúde mental e saúde física. Então vamos lá, vou começar aqui a colocar minha apresentação na tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, já está. Então, naturopatia na saúde da mamãe e do bebê. Como eu falei, vou trabalhar com esses três pilares: prevenção, a importância das perguntas poderosas na avaliação naturopática para as gestantes, como envolver a mamãe, o papai e bebê numa linda conexão de amor e aprendizado de uma forma muito simples, né? A ideia é sempre simplificar. Então, como simplificar isso? E aí, para começar a falar sobre isso, falar dos cuidados pré-natais, né? A prevenção para uma vida saudável. Mas eu vou voltar aqui. E aí eu quero falar um pouquinho sobre, primeiro, sobre a prevenção, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Então, existem três fases de extrema importância no cuidado pré-natal, né? Que nós chamamos o primeiro estágio de desenvolvimento, né? Que é o germinal, a primeira fase. A segunda fase nós chamamos de embrionário, o segundo estágio, e o terceiro estágio se chama estágio fetal. Mas eu volto já já nesses slides novamente, porque eu quero primeiro fazer algumas considerações. Então vamos lá. Só um segundinho aqui, peraí. Então vamos lá. Muitas pesquisas, né, vêm demonstrando alguns fatores que é de grande consenso sobre esse período, né, esse período pré-natal, que transcorre após a concepção, como está aí na tela, após a concepção e a sua influência no desenvolvimento fetal. Podemos dividir esse período, como eu falei anteriormente, em três estágios. O primeiro, que é chamado germinal, de desenvolvimento, que apresenta uma duração aproximadamente 2 semanas, e é nele que ocorre a divisão da célula inicial e a movimentação dessa célula pela trompa de falópio, até se alojar na parede do útero, exatamente como está nessa imagem. Então, você vê que o óvulo foi fecundado, depois ele é implantado. Então, quando ele começa essa jornada até chegar na parede do útero, ele já vai ter uma grande transformação, né? Porque ele primeiro é um zigoto, né? Aí depois, na caminhada, ele vira
um blastocisto, né? Quando ele se implanta, então ainda não é nem chamado de feto, porque é aquele momento, né? Aqueles primeiros dias aonde ele é fecundado e começa a sua grande jornada da sobrevivência, né? Para poder se desenvolver. E o segundo estágio de desenvolvimento é o estágio, deixa eu colocar aqui na tela, é o estágio embrionário, né? Então, esse estágio embrionário, ele é caracterizado pelo rápido crescimento que existe nesse momento, né? E diferenciação dos principais sistemas e órgãos do corpo, e o desenvolvimento de várias estruturas que apoiam esse desenvolvimento fetal. Esse estágio se estende aproximadamente da segunda até a oitava ou até 12ª segunda semana de gestação. E olha como é interessante. É tão pouco tempo, né? São 9 a 10 semanas, é, 3 meses mais ou menos de gestação, né? E nessa fase, o bebê já é considerado um feto. E o desenvolvimento é marcado pelo o desaparecimento da cauda, né? Enquanto ele é só um zigoto, então ele vai perdendo aquela forma inicial, né? E aí ele se torna realmente um feto, né? Pequenininho, né? Mas já começa a ser desenvolvido alguns órgãos, como o pâncreas, o fígado. Então, nessa fase, a cabecinha já se encontra um pouquinho mais arredondada. E os primeiros dentinhos já começam a se formar dentro da gengiva, e o nariz e as orelhas já são bem mais desenvolvidos. Normalmente, é nesse período aqui que realmente começa o desenvolvimento mais acelerado, vamos dizer assim. Então, esse é o segundo. O terceiro estágio de desenvolvimento se chama fetal, né? Então, nesse estágio de desenvolvimento, esse período é considerado um momento que ocorre basicamente o crescimento rápido, né, como eu disse anteriormente, as mudanças na forma do corpo, o aprimoramento de todos os sistemas e órgãos. E olha como é linda a natureza, né? Então, nessa ocasião, o bebezinho já consegue movimentar o corpo, dobrar o dedo, esticar os braços, as pernas, né? As papilas gustativas e o ouvido interno já estão bem desenvolvidos. O bebê já consegue, inclusive, ouvir o som dos batimentos cardíacos, da respiração, da voz da mãe, né? Nessa fase, os pulmões também estão em desenvolvimento e o bebê já consegue fazer alguns movimentos respiratórios, né? É um grande treinamento, né? Dentro da barriga da mamãe. Então, é um processo incrível, né? Então, por isso a importância, eu fiz questão de falar num assunto como esse, chamar a atenção da importância que é a saúde preventiva desse bebezinho, porque, na verdade, a saúde da mamãe, que consequentemente vai ter um grande impacto na vida desse ser em desenvolvimento, desse ser que está se desenvolvendo dentro da mamãe, né? Com os estudos de desenvolvimento humano, diversos fatores foram apresentados como influentes nesse desenvolvimento, tanto no período pré, quanto também no período pós-natal. E divididos de fatores, e muitos fatores internos e ou externos, né? Então, nós podemos destacar, por exemplo, nos fatores internos, a influência da própria genética e as condições maternais do ambiente pré-natal, que vão influenciar esse bebê, né? Quando voltamos a atenção para os fatores externos, a gente pode perceber, lógico, né, que em alguns deles, alguns podem prejudicar muito o feto, mas ainda assim aparecem com frequência hábitos nocivos como a má alimentação, a ingestão de álcool, o tabagismo, as drogas. Parece óbvio,
falarmos dessa forma, né. Mas infelizmente muitas pessoas ainda têm a concepção, né, de que a placenta, que ela é um órgão impenetrável. Então, há bem pouco tempo, a gente sabe que não, né, que isso afeta diretamente o bebê. Então o feto pode estar exposto em certas substâncias que podem vir a penetrar essa a placenta e causar reações negativas, como deformidades físicas, disfunções comportamentais, inclusive sendo esse um dos fatores, que nós chamamos de teratogênicos. Na minha humilde opinião, o cuidado com a saúde pré-natal deveria ser incentivado e criado políticas, por exemplo, né, políticas de saúde pública obrigatórias no governo de qualquer país, né? Essa medida, ela podia prevenir muita coisa, né? Seria fundamental, pra a saúde da mamãe e do bebê, né, e das condições da futura criança, né. Então eu acho que, na minha opinião, devia se falar mais sobre esse assunto, né, de políticas públicas para ajudar com que as mulheres pudessem ter mais condição, né. E quando a gente fala de precaução pré-natal, é importante levar em consideração alguns fatores que, inclusive, são fatores até bem simples, como, por exemplo, a qualidade do sono. Mulheres que têm distúrbio do sono, isso vai afetar de uma forma muito negativa tanto a vida da mamãe quanto a vida do bebê, né? Por exemplo, questões de saúde futura como obesidade infantil, sintomas de depressão, déficit de atenção, hiperatividade e função neurocomportamental abaixo da média. Isso é muito comum, em crianças que foram geradas com mães que têm distúrbio do sono, por exemplo, né. Dormir é um fator, primordial na vida da mamãe e do futuro da futura criança, né, depois que ela nasce, a saúde dela pode ser comprometida tanto na vida intrauterina como depois também, né. E tem inclusive um estudo desenvolvido por Leitner, que foi no ano de 2002, verificaram a relação de crianças com baixo crescimento pré-natal, distúrbios do sono, verificando que inicialmente os pesquisadores chamavam de crianças com retardo de crescimento intrauterina tendem a ter um sono mais pobre de qualidade quando comparado com outros grupos, né, pareados na pesquisa por idade. E ainda, além disso, um cansaço diurno maior, conforme relatado pelos pais dessas crianças, né? Com todos esses fatores, é importante frisar que o sono da mãe e os cuidados com o estresse diário, né, a pressão durante o trabalho, são fatores que devem ser minimizados para proporcionar a esse feto um sono que revigore e possa gerar um desenvolvimento com maior qualidade. Nós sabemos, né, que o estresse está cada vez mais comum na vida moderna, que não deveria, mas é o mais comum, né? A gente vê muitas pessoas com burnout, enfim, por conta do estresse dessa vida moderna, né? Mas criar hábitos mais saudáveis pode minimizar muito esses efeitos, né? Ter um hobby, por exemplo, parece muito óbvio dizer que a mulher, quando está gerando uma vida, ela devia ter menos estresse, né, na vida cotidiana, mas não é o que acontece, por vários motivos e nós sabemos muito disso, né, como a própria sobrevivência, responsabilidades, por às vezes não ter um companheiro que colabore tanto, né, com essa mulher. Então, são muitos fatores que geram estresse. Por isso, mais uma vez, né, eu ressalto que com todas as evidências que eu falei anteriormente e tantas outras, seria de extrema importância que as autoridades governamentais, poderiam investir em uma política pública forte, né, na prevenção
para as gestantes. Então, acompanhando esse curto período de 9 meses de gestação com maior atenção, nós estaríamos evitando que, a longo prazo, outros problemas maiores sejam tão fortemente observados. Então, criar uma política de perpetuar a saúde desde a sua raiz, né, que é a gestação. Parece ser uma medida simples, todavia, pouco observamos na direção dessa solução, né? A nossa vida é uma repetição daquilo que a gente vive dentro do útero, né? Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que os bebezinhos, eles nasciam como uma folha em branco, né? Entretanto, a tecnologia do ultrassom, das fotografias intrauterinas, né, inclusive uma pesquisa do sueco Lennart Nilsson, evidenciaram que sentidos e emoções já se iniciam dentro do útero, né? E a médica psicoterapeuta italiana Alessandra Pionelli, que acompanhou bebês desde os ultrassons até alguns anos depois do nascimento, ela constatou que muitos comportamentos registrados durante a gestação, inclusive a forma de gêmeos interagirem, tinham uma grande tendência de serem replicados. Nas pesquisas que eu mesma, né, uma época eu fiz uma pesquisa com 30 mulheres, foi em 2002. Eu fiz uma pesquisa que era para ver a questão comportamental, aprendizado, enfim. E nessa pesquisa, com essa pouca amostragem, né, porque 30 mulheres é pouca, é uma amostragem muito pequena, mas mesmo assim, eu vi muitos relatos, e tudo isso endossa o que eu aprendi, né, sobre desenvolvimento humano, programação neurolinguística, que é a ciência, a arte que eu estudo há mais de 30 anos e ensino, inclusive, sobre isso. Essa pequena amostragem para mim foi suficiente para algumas comprovações, porque além da PNL, né, a programação neurolinguística, e o que diz a medicina, eu também levei em consideração o meu aprendizado na psicopedagogia, que é a minha formação de base, né? Psicopedagogia, fazendo um link de determinados tipos de problemas com aprendizados das crianças da pré-escola até o ensino fundamental. Então, assim, não existe outro momento da vida em que nós nos desenvolvemos mais do que no período da gestação. As experiências primárias vivenciadas durante esses meses criam as nossas emoções mais básicas. Algumas crenças hereditárias também importantes, quer sejam elas positivas ou não, né? Sentimentos, conclusões, os quais vão direcionar a nossa percepção de mundo por muito tempo, né? Às vezes até o resto da vida. A nossa vida é uma repetição desses scripts, né, criados a partir das vivências intrauterinas, que podem ser solidificadas e reforçadas ou amenizadas, dependendo do que acontece posteriormente na nossa infância. O que passamos ao longo da vida será registrado através de um filtro que confirma a experiência inicial por esse processo. Por que esse processo acontece, né? Por uma coisa bem simples, porque o nosso corpo, ele tem memória, né? Imagine aí que a menor célula do corpo humano, que é o espermatozoide, ele se encontra com a maior célula do corpo, que é o óvulo, que vão se multiplicando. Então, a princípio, eles viram uma célula-tronco, mas depois, a seguir, ele vai e processa uma grande metamorfose, se transformando no indivíduo, né? A questão é que essas células, tanto da mamãe quanto do papai, né, o espermatozoide e o óvulo, têm memórias, né? Como eu falei anteriormente sobre a carga genética, nosso sistema nervoso central, ele ainda não está totalmente funcional, mas o que ocorre durante o período intrauterina fica registrado
fica registrado através dessa memória celular, né? Memória muscular também, bioquímica e até, dependendo, a extracorpórea também. Visto que pessoas que, por exemplo, que passaram por experiência de quase morte relatam tudo o que aconteceu ao redor e às vezes até em detalhes, né? Tem um médico que é psiconeuroimunologista e pesquisador também, o Paul Percion, pesquisou pacientes que passaram por transplante, né? Especificamente, transplante de coração. E ele constatou que muitos deles mudavam alguns hábitos, alguns comportamentos, temperamento, e preferências depois de receber o órgão de uma outra pessoa. Essa é uma das comprovações de que realmente as memórias também podem ser armazenadas nas células, né? A neurocientista e farmacologista Candice Pert diz que não tem como separar a mente do corpo porque o cérebro é fluido, ou seja, né, ele é banhado através de hormônios transmissores e neuropeptídeos que fluem através do corpo. Isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a estudar sobre isso. Isso fez muito sentido para mim, até porque isso é um dos pressupostos básicos da neurolinguística, né? Que corpo e mente formam um sistema cibernético. E tem também o psiquiatra britânico Ronald David, ele também levantou essa ideia, já isso na década de 70, que as memórias do período intrauterino continuam se propagando, né, na nossa vida, principalmente as do primeiro trimestre, momento crítico de desenvolvimento de todos os traumas, pois quando estamos sendo formados, né, quando a gente está sendo ali se desenvolvendo. Tem até um exemplo bem clássico, né, de como o corpo ele armazena essas memórias. Lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta, né? Então você teve todo aquele aprendizado para andar de bicicleta, e aí, por algum motivo, você há muito tempo não anda de bicicleta. Só que se você pegar uma bicicleta e subir em cima dela e começar a pedalar, você vai sair andando. Por quê? Porque o seu corpo tem memória de como andar de bicicleta, né? E isso, inclusive, nós chamamos de inconsciente consciente. Então, ou seja, meu corpo sabe como fazer, mesmo que ele fique um tempo sem essa prática, né? E as pesquisas de William Emerson, pai da psicologia pré e perinatal, constataram que cada semana da gestação há um órgão em período crítico de desenvolvimento, momento em que este está muito aberto a sofrer um trauma ou um choque, né? O coração, por exemplo, começa a bater na terceira semana, quando normalmente a mãe descobre que está grávida, né? Se essa informação, por algum motivo, representou um susto para a mãe, ou se ela não desejava a criança, ou ainda se ela passou por outros tipos de estresse, como, por exemplo, a morte de um ente querido, e sua resposta, dependendo de como foi a sua resposta emocional, se ela foi negativa, de alguma maneira pode afetar diretamente o coraçãozinho do bebê que está ali em desenvolvimento, né? Então, isso é muito, mas muito importante.
E agora vamos falar um pouquinho sobre as perguntas, né? As perguntas poderosas, né? Uma anamnese para poder ajudar muito na percepção de como está a saúde da mamãe e do bebê, consequentemente, né? Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma seleção de algumas perguntas que por trás delas tem muita informação importante, né? Por exemplo, a pergunta um, né? Quantas horas de sono você costuma ter e qual é a qualidade desse sono? Que eu até anteriormente falei um pouquinho da importância para o bebê, né, e para a mamãe do sono, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, para saber como anda a qualidade, né, e quantas horas de sono, a gente consegue saber o quê? O que está por trás dessa pergunta? Essa pergunta vai te ajudar a entender o nível de melatonina que a gestante está produzindo, porque a melatonina, ela é fundamental no desenvolvimento saudável do bebê e para a mamãe, para evitar que o parto seja longo, evitando sofrimento desnecessário, né? Porque isso pode até prolongar a questão do parto. E existe na nossa natureza linda, né? Aí, inclusive, a naturopatia traz isso com muita excelência, né? É a questão natural da natureza. Então, na natureza existem alimentos específicos que, mudando esse simples hábito alimentar, pode aumentar, né, a produção da melatonina no organismo da mamãe, né? Então, tem muitos alimentos como grão de bico, kiwi, né? Kiwi, inclusive, comprovadamente, ele aumenta os níveis de melatonina. Então, ter uma alimentação mais focada, né, para esse fim, a pessoa que tem essa questão do distúrbio do sono, mudar alguns hábitos alimentares já pode começar a fazer uma mudança muito significativa na vida, né? É, uma outra pergunta importante é: o que você tem feito para relaxar, né? Tem algum tipo de hobby ou de lazer, né? O que essa pergunta, o que está por trás dessa pergunta? Ela vai ajudar você, profissional, né, a entender, você, colega naturopata, vai te ajudar a entender se a gestante está produzindo de forma eficiente a serotonina. Porque quando o nível desse hormônio está baixo, compromete, é uma coisa interligada na outra, compromete o sono, o humor, o apetite, né? O ritmo cardíaco, inclusive até funções cognitivas e pode gerar ansiedade, né? Quando esse hormônio da serotonina está baixo. Então, mais uma vez, a gente encontra também numa alimentação rica em frango, banana, salmão, brócolis, cacau, né? Então, na própria natureza, a gente encontra alimentos que ajudam para elevar de uma forma significativa a serotonina no organismo, né? Então, verificar, inclusive, por trás dessa pergunta, também tem o estilo de vida dessa pessoa, né? Então, isso vai trazer muita informação, inclusive para a mamãe, que muitas vezes não tem essa informação. Nós temos uma outra pergunta aqui, que você pedir para a mamãe, para ela dar uma nota, né? De 1 a 10, qual é o nível de estresse que ela tem com a atividade profissional dela, né? Essa pergunta vai ajudar também a entender o nível de cortisol que a gestante está produzindo. Porque o excesso desse hormônio no corpo da gestante causa o baixo peso no nascimento do bebê, por causa da quantidade de sangue e de oxigênio que chega até o bebê, né? Isso causa problemas é, na vida intrauterina. Existe uma grande probabilidade de obesidade, como eu falei antes, né? Na vida adulta desse bebê, devido à grande exposição às citocinas inflamatórias, né? Consequência de grandes níveis de cortisol no sangue. Então, essa é uma pergunta muito importante.
Não é para. Às vezes, quando a gente está num set terapêutico, né, muitas vezes a pessoa fala: mas como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso sobreviver, enfim, ainda tem um bebê para chegar, né? Aí é que eu tenho que trabalhar mesmo. É buscar minimizar, mudar alguns hábitos do dia a dia, né? Então, de repente, ter um hobby é importante, né? Sei lá, fazer uma caminhada num lugar bonito. Se não tinha esse hábito, isso já vai ser uma mudança significativa, né? Então, ter alguma coisa, fazer algo para minimizar, não é deixar de trabalhar, muito pelo contrário, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível, mas minimizar isso na vida, no dia a dia, mudar pequenas coisas no dia a dia, né? Uma outra pergunta muito relevante é: você e o papai, né, do bebê, tiram algum tempo para se conectar de alguma forma com o bebê? E de que forma vocês fazem isso? Né? Essa pergunta é bem importante, porque ela vai ajudar a entender como está o vínculo da família. Esse vínculo é de extrema importância porque cria um ambiente que o bebê se sinta seguro, né? Ele entende que ele é bem-vindo. É o início do patrocínio na existência desse ser, né? E em algumas pesquisas afirmam, inclusive, que um bebê que se sente seguro tem menos cólica depois que ele nasce. Né? Quando a gente fala de patrocínio, eu estou falando desse vínculo afetivo do papai também conversar com o bebê na barriga, de falar o quanto ele é bem-vindo, do quanto ele é amado, né? Porque, inclusive, na vida intrauterina tem um momento quando o ouvido já está totalmente formado, ele sabe, inclusive, o bebê sabe distinguir quando é voz masculina, feminina, inclusive quando é a voz do papai e da mamãe. Inclusive, depois que ele nasce, também ele reconhece, né? Então, a importância de já conversar com esse bebezinho que está ali no casulo, né, da mamãe. Então, é de extrema importância. Outra pergunta, para também dar uma nota, né? De 1 a 10, qual é o nível de atenção e carinho que você recebe como mulher do papai deste bebê? Essa pergunta vai ajudar a entender como anda a intimidade do casal, né? Porque quanto mais orgasmos a mulher tem durante a gestação, isso vai aumentar a produção de ocitocina e cortisol no corpo da mulher e, consequentemente, deixa o bebê mais feliz. Momento de afeto físico e emocional, coisas do tipo massagem no pé, desejos atendidos, carícias, também elevam esses hormônios, né? E a reunião social também com amigos, também, amigos queridos, também é bem importante ter momentos sociais, né? Com pessoas que gostem, com pessoas que amam. Então, isso é bem importante. Outra pergunta: como está o seu paladar? Qual tipo de alimento você tem gostado de consumir agora, né, por conta da gestação? Por quê? Por que essa pergunta? Porque alimentos muito cítricos ou amargos ou doces demais podem alterar o pH do líquido amniótico e isso pode causar um grande desconforto no bebê, né? Então, isso é bem importante. E por último, assim, a minha última dica dessa palestra, né? Falando um pouquinho da forma lúdica e simples que a família pode ter momentos de qualidades de uma forma bem simples e isso ter um grande resultado lá na frente. Coisas simples com grandes resultados, né? Então, mamãe, bebê e papai interagindo através da música, né? Então, eu quero falar de alguns benefícios é, que o bebê tem quando ele ouve músicas ainda dentro da barriga da mamãe na vida intrauterina. Ouvir música na vida intrauterina aumenta a atividade cerebral do bebê,
né? Então, alguns especialistas apontam uma relação entre a estimulação musical na gestação e o melhor desenvolvimento cognitivo, emocional e de conduta do bebê após o nascimento, né? Outro ponto importante, fortalece o vínculo com o pequenino. Né? O momento de ouvir música pode ser acompanhado por muito carinho e amor. Dessa forma, a mamãe e o papai se aproximam do bebê, aumentando o vínculo de afeto com ele. Cantar junto com a música também colabora para que o pequeno assimile a voz dos pais desde antes do nascimento. Outro ponto, contribui com o bem-estar da mãe, né? Então, ouvir música ajuda a diminuir alguns sintomas comuns da gravidez, como ansiedade, até depressão, que às vezes pode acontecer, né? Estresse, angústia, insônia, hipersensibilidade. Ao ouvir uma música que gosta, a mulher fica mais tranquila e relaxada. E isso acalma também o bebê, né? Isso acalma o bebê porque após o nascimento do bebê, inclusive, né, o pequeno que ouvia músicas durante a gestação, ele pode reconhecer essa música depois. Porque se ele ouviu com frequência, e aí depois que ele nasce, ele estiver chorando, estiver ali chateado por algum motivo, coloca aquela musiquinha, ele já vai prestar atenção, ele vai ficar ali pensativo, e ele vai ter, como ele tem memória, né? E aí ele vai ter memórias agradáveis, e isso pode ajudar nesse momento. Quando você coloca com constância aquela música, ele já é familiar para ele, vai falar: opa, aqui eu estou seguro, aqui eu já conheço. Então, isso é muito importante. Bom, eu quero, nesse momento, agradecer, né? Agradecer esse momento de qualidade aqui que eu tive com vocês, compartilhando o melhor que eu pude nesse pouco tempo, né? Mas espero ter contribuído de alguma forma com os meus queridos colegas naturopatas. E eu quero agradecer muitíssimo, né, a querida Noélia Conde pelo convite, né, a Noélia que é presidente da FENACO da Galícia e que carinhosamente me convidou para vivenciar esse momento junto com os colegas. Então, meus agradecimentos e espero encontrar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até a próxima.